E a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo 27, a partir do verso 45. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero aqui agradecer ao meu Deus por esta rica oportunidade de poder pregar a sua palavra a partir deste santo púlpito, desta nossa querida sede. Agradecer também ao meu querido pastor presidente, o pastor Cleverson, por esta oportunidade e pela confiança em ministrar no culto de ceia. Quero também louvar a Deus pelo meu amigo particular, pelo meu mentor e pai espiritual, pastor Oswaldo Luiz Francisco, que aprendemos a amar de coração. E também agradecer a Deus, louvar ao Senhor, pelo meu dirigente ali em Jaguaré, pastor Sebastião José Barbosa, a qual aprendemos a amar juntamente com toda a sua família. Meus amados, só aproveitar alguns minutos também, pastor. O pastor me pediu que eu anunciasse aqui, pela graça de Deus, nós lançamos nosso segundo livro, intitulado Prepare-se para Servir, conhecendo os princípios da narrativa de 1 Samuel 16, para o cumprimento do chamado. Eu falo aqui sobre o chamado, ministério, vocação. Eu extraio aqui 4 princípios do capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, falando sobre, primeiro princípio, o chamado vem de Deus, o segundo, o chamado não é medido por parâmetros humanos. Terceiro, toda aquela pessoa que é chamada, ela aguarda o momento de agir, o kairos de Deus. E quarto, o chamado se cumpre por etapas. Se você assim desejar, está com minha esposa e meu filho ali, alguns exemplares. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Diz assim a palavra do Senhor: E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Podeis assentar. Deus abençoe. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a ceia do Senhor, ela funciona como um memorial para os crentes. E nós podemos perceber isso na leitura inicial feita pelo pastor presidente, pois a palavra de Deus diz que quando Jesus, ele celebrou a primeira ceia com os seus discípulos, ele disse: fazei isto em memória de mim. Memória neste texto significa também lembranças, recordações. Assim, por meio da Santa Ceia, nós somos lembrados de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós aprenderemos a partir deste texto que nós acabamos de ler aqui, um texto que vai trazer à nossa memória as conquistas que Jesus realizou na cruz do Calvário pela humanidade. Nós vamos trazer isso à memória hoje, vamos relembrar. E a primeira recordação
que nós temos a partir deste texto, nós aprendemos no verso 46, que diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós aprendemos aqui neste verso 46, ele faz nos lembrar que por amor, Cristo Jesus padeceu a mais terrível dor e angústia que um ser humano pode padecer. Quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Estas palavras representam esta profunda angústia, representa esta dor. E é bom lembrar os irmãos aqui que, quando ele clama dizendo: por que me desamparaste? É claro que Jesus não estava questionando a Deus. Ele não queria desistir da cruz, muito pelo contrário, era dor mesmo que ele estava sentindo. E por que ele sentiu esta dor terrível? Por que esta angústia, meus amados irmãos? Porque ele estava sentindo ali naquele momento na cruz a dor da separação do Pai, a separação espiritual. Porque é interessante que Isaías vai nos falar, no capítulo 59, e o verso 2, que o pecado, a iniquidade, faz separação entre Deus e o homem. Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que ele não vos ouça. Mas é claro que Jesus não tinha pecado. O que acontece ali no momento da cruz, é que ele recebe os pecados de toda a humanidade sobre si. Sobre si. Então, por ele receber esta carga de pecado, momentaneamente, ele é abandonado por Deus. Ele não foi abandonado no sepulcro, no túmulo, mas aqui ele é abandonado por Deus, por causa dos nossos pecados. Isaías também no capítulo 53, verso 4 diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, versículo 5, mas ele foi oprimido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo escrevendo também na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! A dor que Jesus estava sentindo naquela cruz, uma separação temporária do Pai por causa dos nossos pecados, é para que nós estivéssemos aqui nesta noite relembrando o que Ele fez por mim e por você, para a glória do nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós estávamos separados do Pai também, irmãos. Os nossos pecados, mas o que Ele conquistou na cruz, Ele nos tirou esta separação, nos reconciliou com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta era a condição do homem desde o princípio. É interessante que, quando Deus fez Adão e Eva, o Senhor orientou eles dizendo: olha, de toda árvore do jardim vocês comerão, Gênesis 2,17, mas daquela do meio, não coma, porque no dia em que vocês comerem, no mesmo dia morrerão. É claro que eles comeram, pecaram, não morreram fisicamente no mesmo dia, mas a morte que eu entendo ali, é morte espiritual. E morte, um dos significados de morte é separação. Então, mortos espiritualmente, nós estávamos separados de Deus. Então, uma advertência muito interessante no texto sagrado, irmãos, que fala sobre a segunda morte. Eu acredito que você já deve ter lido Apocalipse, onde fala sobre a segunda morte. Que morte é essa? Sendo que Hebreus capítulo 9, verso 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso um juízo. Então, que morte é esta? Esta é a morte da separação eterna de Deus, para os pecadores impenitentes que não aceitaram a Cristo como Salvador da sua vida. Estarão no lago de fogo e enxofre, ranger de dente, lamentando a eternidade, por ter não
crido em Jesus, não ter se entregado em Jesus. Então esta dor de separação é terrível. E Jesus nos faz lembrar aqui o verso 46, que Ele venceu por mim e por você. Ele venceu por mim e por você. Efésios capítulo 2, versículo 1, e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, meus amados irmãos. Esta dor nós não sentiremos, porque nos entregamos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Aleluia! Xaraçu de Calabahai. Glória a Deus. E este é o primeiro ponto que este texto traz para nós, e nos traz a lembrança para a glória de Deus. Mas a segunda lembrança que o texto traz para nós aqui, nós encontramos no verso 51. O verso 51 nos faz lembrar que por amor, Cristo nos deu acesso direto ao Pai. Porque o verso 51 diz assim para nós: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aqui isso quer dizer que Cristo, Ele nos deu acesso direto ao Pai. Com isso nós aprendemos que, para falarmos com Deus agora, para termos acesso ao Altíssimo, nós não precisamos de rituais intermediários, nós não precisamos de sacerdotes, nós não precisamos de sacrifícios, nós não precisamos de holocausto, porque o caminho está aberto para que você agora possa buscar a Deus, possa falar com Deus, possa ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. E é interessante, irmãos, a questão do véu se rasgando, porque quando nós lemos Êxodo, nós aprendemos ali que este véu, nós passamos por uma lição recentemente, né, onde tratava sobre o tabernáculo, e ali diz que este véu, ele era feito de linho fino retorcido. Alguns estudiosos dizem que este véu, inclusive, ele tinha aproximadamente 12 centímetros de espessura, e este véu guardava a entrada do Santíssimo Lugar, porque basicamente as partes do tabernáculo naquele período, naquela época de Moisés, né, era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo. E a entrada ali era fechada por este véu. E no santíssimo lugar havia ali a arca da aliança, né, representando a presença de Deus. E nem os sacerdotes podiam entrar, apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, e assim mesmo, com sacrifício de sangue, para não correr o risco de morrer lá dentro, de tão santo que era aquele lugar. Somente o sumo sacerdote. Mas aqui o texto diz que este véu, ele foi rasgado, de alto para baixo, para mostrar que foi obra divina, foi obra de Deus, para que nós tenhamos acesso à presença do Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 diz, né, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, você tem acesso direto ao Pai, não precisa de intermediadores. Você pode buscar, pode ouvir, pode falar, pode chorar para Ele, pode clamar para Ele, porque Ele vai receber, vai te abençoar, vai te ouvir, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus está neste lugar, meus amados irmãos, e Ele nos traz à memória, a nossa lembrança, que o acesso direto foi feito para mim, para você, buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor. Por isso fale com Ele hoje, glorifique Ele nesta noite, adore o nome dEle, porque a tua adoração, a tua oração estará subindo aos tronos de glória, e eu tenho certeza que você nesta noite não sairá da mesma forma que entrou, mas Deus vai te abençoar, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. E para mim finalizar, a terceira lembrança que nós temos por meio deste texto, lembrança que é trazida à nossa memória, nós encontramos nos versos 52 e no verso 53. O verso 52, vou reler novamente, diz: e abriram-se os sepulcros,
E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Meus amados irmãos, o que é trazido à nossa memória nesta noite por meio desses dois versos, é que por amor, Cristo nos garantiu a ressurreição do corpo. Aleluia! O texto diz que nós lemos aqui que quando ele expirou na cruz, alguns santos naquele dia ressuscitaram, saíram dos seus sepulcros para viver novamente para a glória de Deus. É claro que essa ressurreição aqui não é para viver eternamente, né? Certamente morreram novamente, mas já é um prenúncio do que nós receberemos de Cristo Jesus. Porque aqueles que partiram no Senhor, ou que vierem a partir, quando Ele se manifestar, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, serão ressuscitados, subirão ao encontro do Senhor dos ares, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Então, é trazida à nossa memória nesta noite, por meio deste texto, que Jesus garantiu a ressurreição do corpo. Eu tenho certeza que a morte assusta qualquer pessoa, né? A morte é assustadora, e ela é consequência do nosso pecado. Romanos 6, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E Paulo também, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas o texto nos diz, e nós aprendemos aqui, que Cristo venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Paulo diz, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Então nós venceremos a morte também. Nós venceremos porque Jesus venceu. Glória a Deus. E o texto diz, em João 11, 25, né? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. A morte não é o fim para o crente, é apenas um sono. A morte é o caminho pela qual o crente que morre em Cristo encontra Jesus. Mesmo indo para a sepultura, haverá um dia que ele ressuscitará. Que provam, aleluia, que ele precisou sofrer. Coloque-se de pé e adore o Senhor. Para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer.